Mistão para vencer o Bolívar, plano especial para altitude e Richard Rios de saída do Palmeiras. Fica comigo nesse vídeo aqui para você entender todos os detalhes aqui desses 3 pontos que eu trouxe para você. Cara, se você já é da casa, você já sabe, né? Tá acompanhando sempre a gente. Deixa o like no vídeo, por gentileza. Se inscreve no canal. Você que caiu aqui de paraquedas, segura sua mão, assiste o vídeo até o final. Se você curtir, aí sim você deixa o teu like, checa a tua inscrição aí e se inscreve. Beleza? Tamo junto. Eu sou o Bruno Ramos. Trago aqui para vocês, nós trazemos, né, junto com o Erlan, quase todo dia notícias e também trocamos uma ideia aqui sobre Palmeiras, tá? Primeiro de tudo, pessoal, próximo jogo do Verdão, Palmeiras e Bolívar. O Palmeiras que vai perder 3 titulares e o Abel tá preparando mudanças aí no time, viu? Como vocês já imaginam, o Palmeiras tem baixa para o jogo dessa quinta-feira contra o Bolívar, que se atenta aí para você não perder o horário do jogo, viu? Vai ser às 7 da noite de Brasília, vai ser lá em La Paz pela terceira rodada, o Palmeiras que está no grupo G da Libertadores. O que aconteceu aqui, só para você se contextualizar, tá? O Mikael, o nosso zagueirão, e o Richard Rios e também o Vitor Roque, eles nem viajaram com a delegação do Palmeiras aí por causa de problemas médicos, tá? Essa informação foi dada pelo GE, confirmada pelo UOL e agora a gente teve aqui, confirmamos, nós também demos a checagem aqui de que os 3 não foram e a situação do Mikael, ela é a que mais preocupa. Ele que sofreu aí um entorse no tornozelo, lá naquela vitória contra o Fortaleza no fim de semana, que o Everton pegou o penal no final, e ele pode levar aí um tempo considerável para fazer a recuperação, que é uma pena, porque justo agora que o nosso Rudiger, né, o nosso Rudiger do Palestra, estava engrenando. E o Rios, o Richard Rios e o Vitor Roque, as situações deles aí são mais controláveis, são mais tranquilas. O Richard Rios, ele tem um edema na coxa esquerda e o Vitor Roque, ele tem dores no tornozelo, então ele fica preservado. Os 3, na verdade, ficam preservados, né? Mas tanto do Richard Rios quanto do Vitor Roque são problemas mais tranquilos aí de serem resolvidos. E nós temos aqui uma provável escalação, tá? Uma provável escalação aqui com base nas informações que eu tenho. Um Palmeiras provável para enfrentar o Bolívar. Nós devemos ter o Paredão, o Everton, Riai, que tá voando, o menino mudou da água pro vinho, né? Gustavo Gomes, Bruno Fux, olho no Bruno Fux, hein, que tem uma boa saída de bola, já armou aí 3 jogadas para gol no Palmeiras. Aí pode ser Bruno Fux ou Naves, né? A gente vai ver isso aí, mas eu acredito que seja o Bruno Fux que vem jogando mais. O melhor lateral esquerdo do Brasil, na minha opinião, Piquerez, Aníbal Moreno e Emiliano Martinez. Aqui também tem essa dúvida, né? Emiliano Martinez e Evangelista, mas eu acredito que o Abel ainda vá com Emiliano Martinez. O Evangelista também, que não jogou os últimos jogos, está voltando de lesão. Não sei, não imagino que o Abel vai colocar ele logo de bate-pronto. Felipe Anderson, que agora nós podemos chamar de Speed Anderson, né? O homem acordou fazendo a meiuca ali e alternando com o Estevão, que ora cai para a direita, ora vai para o meio. Também teremos Paulinho. Paulinho inicia a partida como titular ali no lado esquerdo, ao que tudo indica. Paulinho ficará do lado esquerdo, deve iniciar a partida. E o nosso goleador aí, Flaco Lopes, às vezes a gente dá uma cornetada nele, né, que ele perde uns gols importantes, mas agora ele tá fazendo. Então essa deve ser a escalação do Palmeiras, ainda que seja um mistão, é um mistão muito quente, rapaziada, é um mistão muito bom. E o que acontece também, o que o Palmeiras fez aqui? O Palmeiras antecipou a viagem para Bolívia. 2 dias antes o Palmeiras foi para Bolívia para ajudar na adaptação dos atletas. Quem já teve contato com a Atitude aí sabe que, cara, a gente que não tem uma preparação física adequada igual a dos jogadores, se deu um pique, você já tá cansado, você já tá fadigado, você não aguenta mais nada. E aí o que o Palmeiras está fazendo? O Palmeiras considera que esse contato a mais, esse fato de você chegar antes na altitude, você tem uma condição de adaptação maior. E o ar rarefeito, né? Quando você está em mais contato com o ar rarefeito por mais tempo, isso pode ser benéfico para o elenco do Palmeiras para se adaptar melhor ali às condições de La Paz, tá? E aí o Abel Ferreira, ele vai comandar um treino aí lá no The Strongest, que o The Strongest, ele é rival do Bolívar, o principal rival do Bolívar. E o objetivo aí, o que o Abel pretende fazer nesse treino? É testar as variações da bola, como que a bola age com esse ar mais rarefeito, como que a bola percorre, né? Como os passes são feitos, como você pode trabalhar a dinâmica de jogo aí diante dessa situação, tá? A velocidade da bola, como vocês bem sabem, ela é muito mais rápida
numa situação de ar rarefeito, numa situação de altitude. E além desses 3 jogadores que eu citei para você aí, esses 3 desfalques, o Palmeiras ele tem uma lista com muitos desfalques, tá? Murilo, Veiga, Bruno Rodrigues, o senhor Bruno Rodrigues. Será que a gente vai ver o Bruno Rodrigues com a camisa do Palmeiras? Tenho lá minhas dúvidas, viu? E o Mike e o Marcos Rocha também são caras que estão desfalcando o Palmeiras aí por muito tempo. E o plano, né? O plano especial. Qual é esse plano que o Palmeiras montou para jogar no estádio mais alto da Libertadores? Isso mesmo. O do Bolívar é o estádio mais alto da Libertadores e o Palmeiras tem um planejamento especial aí para a altitude de La Paz. Então, o que acontece? O nome do estádio ele chama Hernando Siles, que é o palco do jogo e é o estádio com a maior altitude da Libertadores. É o estádio mais alto. E onde ele fica localizado? 3.637 metros do nível do mar, meu parceiro. Então você imagina. E diante disso, como falei para vocês anteriormente, o Palmeiras se antecipou, né? Fez essa antecipação para fazer essa adaptação dos atletas. Então, cara, com esses dados na mão, com esses dados do treino que o Abel tem, que ele consegue monitorar, né? Saturação de oxigênio dos jogadores, é isso que ele vai. Olha o nível de detalhe que o Palmeiras trabalha hoje com os jogadores, né? O Palmeiras ali, a equipe, o staff, vai monitorar a saturação do oxigênio dos jogadores. E o objetivo aqui qual que é? Qual que é a estratégia? É você identificar quem tem maior dificuldade de adaptação nessas condições. Como o Palmeiras chegou antes, vai fazer alguns treinos lá, o Palmeiras vai identificar a saturação de oxigênio dos jogadores. E aí, o jogo de amanhã, ele serve muito para esse caso, né? O Palmeiras nos treinos vai corrigir esses sintomas, né, por meio de medicamento, alimentação, hidratação e vai conseguir aí fazer as mudanças necessárias para o Palmeiras enfrentar o Bolívar. E lembrando que se o Palmeiras vencer o Bolívar nessa quinta-feira, o Palmeiras encaminha a classificação para as oitavas de final. Então, óbvio, cara, o empate não é um negócio ruim, muito se considerar a altitude, né, time misto do Palmeiras, mas vai conseguir encaminhar uma classificação. O Palmeiras venceu os 2 primeiros jogos e tem 6 pontos. O Palmeiras está liderando o grupo G. Ele está justamente à frente do Bolívar, que tem 3 pontos. O Cerro Porteño, que também tem 3, e você tem o Sporting Cristal, que, pô, tá apanhando de todo mundo, o senhor Sporting Cristal, né? Tá zerado. Eles completam aí a chave, tá? E agora também vamos falar aqui sobre Richard Rios, que eu trouxe para vocês, que é um dos principais nomes do Palmeiras, né? A galera às vezes dá uma cornetada nele, eu também já dei uma cornetada nele, falei que tem um jeitinho meio peladeiro, a galera ficou brava comigo, mas é verdade, às vezes ele tem, o que não tira o fato dele ser um ótimo jogador, ele não deixa de ajudar o Palmeiras por isso, mesmo, pô, já tendo falhado em clássico, né, mas ele é um cara muito importante, sim, para a equipe do Palmeiras, tá? Ah, tem algum boato de saída do Richard Rios? Sim, tem um boato de saída do Richard Rios, mas fica aqui comigo. Ele que tem status de titular na seleção colombiana, né? Ele que tá sempre jogando, ele não deve sair do Palmeiras antes do Super Mundial. Não deve sair do Palmeiras. Essa informação aqui também é complementar à do Flávio Latifi, tá? A do Flávio Latifi e do Danilo Lavieri do UOL. É uma informação complementar. E o que acontece aqui? Teve um jornalista colombiano chamado Pipi Sierra. Ele disse que o Richard Rios estava nas suas últimas horas de Palmeiras, o que não faz muito sentido, tá? Essa história do Pipi Serra não faz muito sentido pelo seguinte, mas o Palmeiras tem um acordo com o Richard Rios, tá? Vou explicar para vocês. A história se desmente pelo seguinte, não tem como o Palmeiras aceitar uma proposta pelo Richard Rios com a janela fechada. Isso não faz sentido. É óbvio que o Richard Rios ele já chamou a atenção de muitos clubes europeus. O Palmeiras já teve chances de vender o Richard Rios em outras janelas do meio do ano, janelas do começo do ano agora. O Palmeiras optou por não negociar, o que gerou uma insatisfação até do staff do Richard Rios. Um desses clubes era o West Ham da Premier League. E, cara, é muito natural que isso aconteça, porque é um cara que tá chamando atenção, é um cara novo. Então, isso chama atenção. Ele é titular incontestável no Palmeiras e titular também na seleção colombiana. E quando você é titular na sua seleção, é muito mais fácil você ir para um clube da Premier League. Então, caras, a chance do Richard Rios sair aqui, né? Pelo menos o acordo, é um acordo que há entre Palmeiras e staff de Richard Rios. O Palmeiras considerará vender o Richard Rios após o Super Mundial. Não tem a menor chance do Richard Rios sair antes do Mundial. Até porque, vocês bem sabem, as janelas estarão fechadas. Então, caras, o que acontece aqui?
Quando abrir as janelas do meio do ano, o acordo é que ele fique até depois do Mundial. Então é esse o acordo. Aí o Palmeiras vai começar a ouvir propostas de Premier League, né, de outros mercados, de mercados espanhóis também, porque tinha interesse da Espanha no Richard Rios, mas o principal é Premier League. Quem deu uma sondada no Richard Rios foi o Manchester United e também o West Ham. Então se atentem aí, cara, Richard Rios, que pode ser um dos próximos a deixar o Palmeiras, mas aí é numa situação pós-Mundial de Clubes 2025. Perfeito, senhores? Cara, chuva de informação para vocês aqui, hein? 13 minutinhos, falamos sobre o jogo, falamos sobre a estratégia do Palmeiras e também de uma possível saída de Richard Rios, mas fiquem tranquilos que isso não é para agora. Fato é, rapaziada, ele vai sair. Ele vai sair. Ele é um cara muito talentoso. Ele é um cara que tem muita projeção aí, né? O cara por si só, né? Ele altamente viralizar. A mulherada adora o Richard Rios. TikTok, Instagram, e ele também tá jogando bem, né? Natural que uma hora isso aconteça. E se vier, será pós-mundial. Perfeito, meus amigos? O que vocês acharam aí dessas 3 notícias nós trouxemos para vocês aí? Um caminhão, uma chuva de notícias. Se você já é da casa e não deixou o like, pô, tu tá de sacanagem. Deixa esse like aí, por gentileza, para valorizar o nosso trabalho também. Você segue, acompanha o nosso canal aí, é muito importante a sua moral. E você, cara, que caiu nesse vídeo de paraquedas, você gostou do vídeo? Se você curtiu, dá essa moralzinha pra gente, vai, dá esse voto de confiança aí, deixa o like, por favor, e se inscreve no canal também para seguir acompanhando mais notícias do Verdão. Perfeito, meus amigos? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, e a gente volta aqui a qualquer momento com mais informações e mais troca de ideias também. Valeu, tamo junto!